Senhor, que o Senhor venha usá-lo com tua graça, com teu poder, entrando em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, usá-lo de uma forma especial nessa noite, que hoje é o último dia, talvez, Ele está aqui conosco, Senhor. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor venha dar a cada dia saúde para os teus servos, Senhor, para desempenhar o ministério que o Senhor tem com ele, Pai. Seja aqui, seja aonde o Senhor enviar, mas o Senhor venha dar saúde para os servos todo dia, porque o Senhor nos chamou com propósito, Pai. Que nessa noite o Senhor possa nos alegrar com a tua presença, com a tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Para nós é motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui na casa do Pai, né? E o Senhor está falando desde o começo, né? Aleluia. Os aquietais. Aquietais. Não sei o que você está passando, mas Ele falou nessa noite: te aquieta. Confia. Espera. Aquietai-vos que eu sou Deus. Né? Fique tranquilo. Fique em paz. Né? A leitura que foi feita de abertura dessa noite, né? Deus é o nosso socorro, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, né? E no 10 ele fala: aquietai-vos, fique tranquilo, fique em paz, que eu não estou alheio às situações. Aleluia. Fique em paz, porque eu sou Deus que vê todas as coisas. Glória. Fique em paz. Eu não sei o que você está pedindo, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor fala para você nessa noite: fique em paz, espera. Aleluia. Então, somente esperar no Senhor. Nosso problema hoje em dia é que nós não sabemos esperar. Nós somos imediatistas, né? Eu peço, já quero para amanhã. E o nosso Deus, Ele não está preso ao tempo, irmãos. O tempo é só para nós. Há um tempo para todas as coisas. Isso aqui é para nós. Deus, Ele não está preso a tempo. Então é o tempo dele. É só confiar, mas eu não vou falar sobre isso nesta noite. Eu queria ler com os irmãos no Salmo 128. É o ano da família. Eu queria falar muito sobre a família, sobre nós, que Deus tem para nós. Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, ele será e viverá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua vida. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz em Israel. Glória a Deus, aleluia. Vamos ter o salmo da família. Deus sempre tem algo especial para nós. Deus, quando Ele criou o homem, Deus, quando Ele criou o mundo, Ele deu 3 instituições para nós. A primeira instituição que Deus criou foi o que, irmãos? Quem lembra? Família. A primeira instituição que Deus criou foi a família. A segunda instituição foi a nação de Israel. A terceira instituição que Deus criou foi a igreja. Essa foi a ordem que Deus criou: família, nação e igreja. Então não tem nação e não tem igreja se não tiver família. Nós precisamos estruturar as nossas famílias, estruturar a nossa casa para que tenhamos uma grande nação, tenhamos uma igreja abençoada. Não tem igreja e nação se não houver família. Nós precisamos estar muito atentos a isso. E o casamento é uma instituição que as pessoas falam que está falido, né? Mas não está, não. Está
firme e forte, porque o nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus não perde as batalhas, né? Nosso Deus, Ele é vencedor, invicto. Nós só precisamos confiar, só precisamos esperar no Senhor. E aí fala que a segunda e a terceira instituição foram criados por causa da família, para abençoar a família. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim o desejo profundo de respeitar. Seria bom que nós temêssemos também, tivéssemos medo de Deus, nós não faríamos muitas coisas que nós fazemos, né, irmão? Se nós realmente tivéssemos medo de Deus, acho que algumas coisas nós não faríamos. Nós, o nosso Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é graça, e Ele não nos obriga a fazer nada, né? Ele nos deu livre arbítrio, né? Ele nos muitas vezes assim, numa guerra que deu, não deu, e deu, irmãos. Só que você faz a sua escolha, e toda escolha tem o que, irmãos? Consequência. Então, mas nós somos livres. Seria bom que Deus nos obrigasse, porque ninguém se perderia, mas nós somos livres. Você é livre para escolher e fazer o que você quiser, porque Ele nos ama, tá? Então nós temos que temer. O que é temer ao Senhor? É respeitar, fazer a sua vontade, é tentar agradar ao Senhor com as nossas ações. O Salmo 128 apresenta uma imagem de um homem sacerdote dentro do lar. Um homem que está ali para fazer aquilo que Deus preparou. Não isenta a mulher da sua responsabilidade, mas aqui nós vamos falar um pouquinho com os irmãos. Nós temos que ser o sacerdote da nossa casa, nós temos que ser o exemplo da nossa casa. E eu queria falar sobre dois personagens da Bíblia rapidinho, que foram sacerdotes que puderam para abençoar a sua família. Nós, como homens, precisamos fazer a vontade do Senhor, porque um dia, irmãos, Deus irá nos cobrar. Um dia Deus vai falar: cadê a família que eu te dei? Né? Cadê a família que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? Um dia o Senhor vai me chamar a responsabilidade do que nós fizemos com a nossa família, como nós tratamos a nossa família, que é a primeira igreja, né, irmãos? É a nossa família. Os irmãos procurem para ler daqui a pouco, Efésios 5, de 22 ao 23, porque o apóstolo Paulo fala assim, que trabalha a ideia de que o homem, eu queria que os irmãos lessem, e eu vou continuar, que o homem está como um líder, né? Ele está como um guerreiro que vai fazer o quê? Que vai armar as estratégias, que não vai se omitir da responsabilidade para fazer de tudo que a sua família esteja aos pés de Cristo. Nós, como líderes, nós, como cabeça da nossa casa, precisamos criar estratégias, precisamos fazer o que for preciso, gente, para abençoar a nossa família. Quem achou pode ler, tá, irmãos? Efésios 5, 22 ao 33, só para a gente dar uma... As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Até o 33. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a sua mulher, como também Cristo
porque muitas vezes nós temos uma visão errada dessa palavra, né? Quando nós falamos que o homem é a cabeça, a mulher seja submissa aos vossos maridos, né? No passado houve uma interpretação muito errônea dessa palavra, que a mulher era submissa, então ela seria capacho, né? Submissa está sobre a mesma missão, debaixo da mesma missão. O Senhor falou que nós somos iguais, o homem e a mulher. O homem está na responsabilidade de cuidar da sua família, porque Deus colocou essa obrigação para o homem, mas ele não está acima da mulher. Nós somos iguais, temos que caminhar junto. Então, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? E muitas vezes nós esquecemos de ler o restante da passagem, onde fala: vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Cristo morreu pela igreja. Aí muitos irmãos falam: mas eu vou morrer pela minha esposa? Não, mas você vai fazer o que for preciso para abençoar a sua casa. Então, quando o Senhor fala amai as vossas esposas, é cuidar. Você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar da sua esposa, respeitar, amar. E o principal, ter paciência, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm paciência. Então, a nossa responsabilidade de cuidar da nossa família, de zelar e fazer o que for preciso. Eu queria falar aqui rapidamente sobre Jó. Jó foi um pai que sempre esteve presente. A palavra de Deus fala que ele orava, que ele jejuava e que ele fazia o quê? Sacrifício pelos filhos. Não porque os filhos pegou, caso, aqui fala assim, caso eles houvessem, né? Talvez um dia, ele já estava se precavendo. Então, Jó, ele promoveu comunhão, ele promoveu santificação para que a sua família fosse abençoada. E nós precisamos fazer isso. Sabe, muitas vezes as pessoas falam: mas eu vou ter que orar por fulano. Irmãos, a nossa obrigação. Se nós somos o chefe da nossa casa, nós temos que zelar pela nossa família. E a palavra de Deus fala que nós temos que amar e fazer como Cristo. Cristo veio ao mundo e ele fez o que o Pai mandou, e por último ele morreu pela igreja. Nós não vamos morrer pela nossa família, mas nós temos que lutar. Não podemos abrir mão da nossa família. Muitas vezes nós jogamos a toalha, né? Aconteceu alguma coisa que me entristeceu, ou foi para outro caminho. Não, irmãos. Enquanto a vida não podemos jamais abrir mão da nossa família. E Jó nos ensinou, irmãos, que quem ama, cuida, e quem ama, tem tempo. Ele era um homem rico, ele era um homem ocupado, mas ele tinha tempo para cuidar da sua família. Muitas vezes nós temos tempo para um monte de coisas, irmãos, mas não temos tempo de cuidar da nossa família. Quando eu falo cuidar, irmãos, é nos mínimos detalhes. Quando eu falar só, não é pouca coisa não, tá? Eu falo assim, não é só orar. Orar é muita coisa, mas não é só orar, irmãos. Nós precisamos orar e precisamos agir. Tem hora que eu vou orar, mas tem hora que eu preciso conversar, tem hora que eu preciso abraçar, tem hora que eu tenho que estar junto. Muitas vezes nós cristãos, nós achamos que a oração vai resolver tudo. Não estou limitando a Deus, tá, irmãos? Presta atenção, não estou limitando a Deus. A Bíblia fala que a oração e a nossa fé remove montanha. Mas tem muitas coisas que não é para Deus fazer, é para eu fazer. O que é para mim fazer, para eu fazer, Deus não vai fazer, irmãos. O que é espiritual, é espiritual. O que é material, nós temos que tratar material. Quando eu preciso abraçar o meu filho, não é Deus que vai vir aqui para abraçar o meu filho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso orar, eu preciso orar. Eu preciso jejuar, eu preciso jejuar. Mas muitas vezes eu preciso escutar. Muitas vezes eu preciso sentar. Mas muitas vezes nós estamos na loucura que não temos tempo. Mas eu não tenho tempo. Eu levanto cedo, eu trabalho, tenho que levar comida. Tudo bem, irmãos, precisamos levar comida. Mas muitas vezes a nossa atenção é melhor que a comida. O nosso ouvir é melhor que a comida. O nosso estar junto, muitas vezes, é melhor que a comida. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu preciso prestar atenção no que está acontecendo. Muitas vezes os nossos filhos estão pedindo socorro, a nossa família está pedindo socorro com algumas ações, mas eu não estou enxergando.
Estou tão preocupado com outras coisas, com trazer alguma coisa para casa, e esqueço de prestar atenção. Muitas vezes meu filho está rebelde porque ele está chamando a minha atenção para algo que está errado. Ah, essa criança é rebelde, essa criança precisa de um corretivo, e muitas vezes ele precisa de atenção. Ele precisa que eu chegue assim: o que você está precisando? O que eu posso fazer por você? Porque muitas vezes, claro que precisamos, irmãos, parar, puxar o freio de mão. O que Deus criou primeiro, irmãos, foi a família. E nós ficamos presos muitas vezes com outras coisas, esquecemos que a família é prioridade. Quando Deus deu talento para cada um, deu 2, deu 5, segundo a capacidade. E depois ele falou que ele cobrou os talentos. O que você fez com os talentos? Da nossa família, irmãos. Precisamos ver o que a nossa família precisa para que eu possa investir. Jó, ele orava, ele jejuava, e ele fazia sacrifícios caso a sua família houvesse pecado. E o que nós estamos fazendo para a nossa família? Ah, eu já estou orando, glória a Deus. Eu estou jejuando, maravilha. Mas você está dando atenção? Você para alguns minutos para perguntar para o seu filho que está bem, ou com a sua esposa. Eu vou falar assim, generalizado, tá, irmãos? O filho ou esposa. Muitas vezes paramos para conversar, paramos para ver se está precisando de alguma coisa, porque eu sei que é correria, irmãos. Eu também trabalho, eu tenho família, mas precisamos parar, muitas vezes, para conversar, ou para ajudar, ou para perguntar, porque cada pessoa tem um sistema. Eu vou contar uma historinha rápida que aconteceu com uma família, só para os irmãos entenderem. A esposa era dinâmica, era muito dinâmica, e o marido ele era mais lentinho, devagarzinho. E ela ganhava muito bem, ele ganhava menos. Então já tinha algumas coisas que já estava pesando. E muitas vezes ela chegava em casa, ela tinha que fazer comida, né? Porque ela trabalhava, ela tinha que cuidar das crianças. E muitas vezes ele falava: "Ó, senta aqui no sofá um pouquinho comigo, vamos ficar um pouquinho aqui sentadinho junto, vamos conversar um pouco." Ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo, eu preciso cuidar das crianças, eu preciso fazer aquilo. E muitas vezes não batia as férias para viajar. Ele falava: "Ó, espera eu, não tenho tempo." E o que aconteceu, irmãos? Nessa de não ter o tempo, na correria, minando, a Bíblia fala assim: ó, não deis lugar a Satanás, ao diabo. Porque qualquer brechinha que você dá, irmão, ele vai trabalhar. O diabo, ele não dorme, e nem cochila, e nem tira férias, tá? E ele é eterno, ele vai preparar para te pegar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não vai te atacar enquanto você está jejuando, enquanto você está orando. Não, irmãos. Porque todos nós sabemos que somos fáceis. Não tem fase? Tem fase que você ora demais, que você jejua demais, mas tem fase que você dá uma parada, você ora menos, você jejua menos. É essa hora que ele vai te atacar. O diabo, ele tentou Jesus quando? Quando ele já tinha terminado o jejum, e a Bíblia fala que eles estavam com fome, né? Então ele vai nos atacar, irmãos, nesse momento. Mas se estivermos vigilantes, nós vamos escapar. Glória a Deus. E aí, irmãos, resumindo, rapidinho, aquela família foi destruída porque não havia tempo. Tinha tempo para trabalhar, tinha tempo para fazer coisas materiais, mas não tinha tempo para conversar. Não tinha tempo para ficar um pouquinho sentado no sofá. Isso não é perda de tempo, irmãos. Muitas vezes a gente, mas eu tenho tanta coisa, eu vou ficar sentado aí no sofá, conversando. Irmãos, quando vocês namoravam, não era bom ficar conversando no portão? Se pudesse, ficava a noite inteira conversando, ficava. Ou até pegava um ônibus para dar uma volta maior, para poder conversar. E por que quando nós casamos, não temos tempo? A Bíblia é mentirosa, ela fala assim: há um tempo determinado para cada coisa. Eu só preciso ser o quê? Um bom mordomo do meu tempo. Eu preciso administrar o meu tempo para que eu possa trabalhar, para que eu possa estudar, para que eu possa fazer o que eu preciso, mas eu preciso ter um tempo de conversa, irmãos. Um tempo de ficar sentado de mão dada. A gente não precisa conversar, só ficar um pouquinho sentadinho, conversando. Tudo, irmãos, na nossa vida é investimento. Se nós não temos tempo para alguma coisa, perdemos outras coisas. Então, irmãos,
investir no tempo, saber o que a sua família, conheça a sua família, o que a sua família precisa. A minha esposa me conhece no olhar, ela sabe o que aconteceu, e muitas vezes nós não conhecemos a nossa família, os nossos filhos. Ele está pedindo socorro com o olho, e você não está vendo. Ah, mas eu já estou orando. Vigia, irmão, sentinela, se Deus não guardar a cidade. Mas tem que ter o sentinela, irmãos, tem que ter alguém ali olhando, tem que ter alguém fazendo alguma coisa. Então, vamos prestar atenção, porque o mundo, ele trata bem. O mundo, ele dá atenção, tá? Se nós não temos tempo, Satanás tem. E o mundo tem muito tempo, e eles são agradáveis, eles são bonzinhos, eles são carinhosos. Precisamos ser seguidores de Jesus. Jesus, ele tinha tempo, por mais cansado, por mais corrido, ele sempre teve tempo para todos que chegou perto dele. Eu queria falar também de José, rapidinho. José também foi uma pessoa que ele cuidou da sua família, né? Todo mundo sabe a história de José. E José, ele confirmou que havia perdoado os seus irmãos, que havia feito tudo, quando ele colocou o nome dos seus filhos. Se nós olharmos, nós sabemos que os nossos irmãos no passado, eles colocavam o nome, e cada nome tinha um significado. E o primeiro filho de José, como é que se chamou mesmo? Manassés. Significava o quê? Aquele que perdoa. Manassés quer dizer aquele que perdoa. Muitas vezes nós não conseguimos o termo perdoar. Ah, se eu sentir, não vai sentir nunca, porque perdão não é sentimento, é ação. Eu vou perdoar. Lógico que esse eu vou perdoar, quando não tem nada, é muito fácil falar, né? Quando há uma situação, precisamos pedir ajuda do Espírito Santo, pedir ajuda do Pai, mas eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso dar o primeiro passo de querer perdoar. Quando eu quero, o Senhor me trabalha. Quando eu não quero, se eu falar que eu não quero, o Senhor não vai me forçar, irmãos. Ele não vai me obrigar. Mas a palavra está aqui, ó, tudo na porção. Perdoe as minhas dívidas. Como eu perdoo. E é difícil perdoar, irmãos? É, irmãos, porque eu sou carne também. Mas eu preciso querer, eu preciso buscar a Deus. Então José também é um exemplo. O nome do seu primeiro filho, ele já honrou aquele que perdoa, como ele perdoou a sua família. E o nome do seu segundo filho é Efraim, aquele que frutifica. Então não tem como você frutificar se você não perdoar. Primeiro eu preciso perdoar, para que a minha mesa, para que os meus filhos, para que a minha casa seja uma bênção. Primeiro perdão, depois frutificar. A sua família, né? A roda da sua mesa será uma bênção. Mas eu preciso, é uma condição, eu preciso perdoar, eu preciso amar, para que Deus venha trabalhar em nossas vidas. José nos ensina que para frutificar é necessário primeiro perdoar, é necessário primeiro nós abrirmos mão de algo que está na conta. Amar, né? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós amamos ao Senhor, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Eu falo perdão, irmãos, porque para nós, o ser humano, acho que a coisa mais difícil que tem é perdoar. Porque a maioria das coisas é fácil, nós conseguimos, é fácil, mas o perdão é uma coisa que, se nós não pedirmos Deus graça, que vai nos afundar, é um copo de veneno que eu vou tomar sozinho. Eu estou querendo que a Carol morra, mas eu estou tomando um copo de veneno aqui, ó, que vai morrer isso mesmo. Eu vou ficar amargando aquilo lá sozinho. Então eu preciso querer. José tinha todo o direito de não querer perdoar os seus irmãos, não é? Traíram, venderam, ele ficou anos preso. Só que quando ele encontrou os seus irmãos, o que ele falou? O mal que vocês intentaram, Deus ficou. É fácil
preciso querer. Eu queria que a minha esposa viesse aqui rapidinho, desse um testemunho sobre perdão, que eu acho muito legal isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes você acha que está no caminho certo. Não, e o Senhor muitas vezes puxa o peito de mão e fala assim: não, você não é nada. Fica amor, rapidinho. Resume rapidinho, só para os irmãos entenderem. Porque muitas vezes, irmãos, acontecem algumas coisas nas nossas vidas, e aí você fala assim: não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. E aí o Senhor fala assim: não tem razão. Graças a Deus. Nós temos uma filha adotiva que o padrasto abusou dela, né? E infelizmente a mãe ficou do lado dele. E aí nós pegamos ela para criar, 11 anos. E quando eu peguei essa menina, liberou vários gatilhos na minha vida, porque eu fui abusada quando criança, quando tio. Então aquilo mexeu muito com a minha cabeça, muito com o meu emocional. Então essa pessoa que abusou da minha filha, o padrasto dela, eu ficava assim, pedindo a Deus que fizesse justiça, que ele morresse. Só que eu não queria que ele se arrependesse, eu queria que ele morresse no pecado para ele ir no inferno. A minha oração é que ele morresse no pecado. Eu não queria, eu não orava para ele se arrepender, para ele ser perdoado, não, eu orava para ele morrer, que ele morra, para ele ir para o inferno. Eu queria que ele morresse no pecado. É muita maldade, a gente acha que a gente é bom, a gente não é bonzinho não, tá, amados? A gente é mau. E eu orava pedindo justiça, mas a minha intenção era essa, que ele morresse no pecado. E um dia eu estou lá orando toda santa, imaculada, nossa, toda podre. E aí orando, pedindo a Deus que fizesse justiça na vida dele, o Senhor falou assim para mim: se ele se arrepender de coração, ele vai. E você fica. Eu estou na igreja, eu faço a obra de Deus, eu estou certa, ele que está errado, ele que é um estuprador. E o Senhor falou para ele de novo: mas se ele se arrepender de coração, ele vai. E você fica, porque você não perdoa por causa do seu ódio. Você fica. E aí, irmãos, eu tive que fazer uma opção. Eu quero ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. E eu falei para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Eu libero perdão para a vida dele, mas me ajuda, limpa o meu coração. E a partir daí eu não alimentei mais esse ódio, esse rancor contra ele. Glória. E aí o Senhor limpou o meu coração, irmãos. Eu não sei o que é da vida dele, Deus sabe. Eu espero que ele se arrependa de verdade, porque Jesus morreu por ele também. Mas eu não carrego mais esse ódio no meu coração. Eu não vou para o inferno por causa desse ódio. Porque o Senhor me obrigou. Ele não me deu opção. Ele me obrigou a perdoar. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Muitas vezes eu falo uma coisa, mas as minhas ações são outra coisa. Não adianta eu vir na igreja, eu limpar, eu lavar, eu fazer um monte de coisa, irmãos, se eu não obedecer, se eu não deixar Deus trabalhar na minha vida, se eu não, como estamos falando da família, se eu não cuidar da minha família. Irmãos, o que tem de filho de crente na prisão, o que tem de filho de crente preso, porque foram para o caminho errado, e muitas vezes os pais não acordaram. Ele quer a opção dele. Não, irmãos, nós como pais precisamos lutar pelos nossos filhos. Nós como o Senhor nos deu, a Bíblia fala que herança, como a nossa herança, precisa lutar. Eu não posso abrir mão do meu filho porque ele quis fazer a opção de roubar. Não vou compactuar com ele, mas eu não vou deixar de amá-lo, e não vou deixar de lutar para salvar. Eu não vou deixar de amar a minha filha porque ela virou uma prostituta. Eu não vou deixar de amar o meu filho porque ele se tornou homossexual. Eu preciso amarmos. Nós precisamos aprender que quem cuida do meu pecado é Deus. Eu preciso cuidar da pessoa. Eu preciso investir na pessoa. E quantos filhos de crentes que foram e morreram porque trilharam caminhos diferentes, e os pais falaram: o problema é seu. Se você quer, ainda fala assim: vai com Deus. Não, irmãos, muitas vezes nós colocamos a religião acima de qualquer coisa. Não, quem morreu na cruz foi Jesus. Então eu preciso
fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria? Como Ele fez conosco quando nós erramos, quando nós pecamos, que nós chegamos lá, Senhor, eu pequei. Ele vai falar assim, de novo? Não, Ele vai falar assim, eu estou de braços abertos para te ajudar. Porque nós não podemos fazer com os nossos filhos a mesma coisa? Porque nós podemos ter paciência com os nossos filhos. Ah, mas você errou de novo, meu. Ah, mas você fez isso de novo. Quantas vezes nós devemos perdoar? Lá que fala. Bom dia. Ter paciência, irmãos. Nossos filhos, a nossa família muitas vezes está pedindo socorro, mas eu estou ocupado. Não, eu não posso agora porque eu tenho que ir. Vou falar de novo. Não estou falando que não é para vir para a igreja. Não estou falando que não é para vir para o ensaio. Não é isso, irmãos. Eu estou falando prioridades do momento. Se eu precisar vir para o ensaio e o meu filho precisar de mim, eu vou ligar e falar, meu filho está precisando de mim. Os irmãos entendem, irmãos, o que eu estou falando? Prioridade. Jesus não deixou de fazer a obra, mas aonde Ele passava, Ele curava, Ele fazia o que precisava ser feito. Muitas vezes nós brigamos por causa de cor de roupa, de ensaio, por causa de hino, sabe? O inimigo, ele é astuto, ele faz, até quando você vai fazer uma coisa boa, sai briga. Porque não vigiamos, porque queremos ser melhor, porque eu que mando. Não, quem manda na igreja é o Senhor Jesus. A igreja não é perfeita por quê, irmãos? Porque é o homem que está aqui, ó, ele nunca faz 100% que Deus manda. Deus fala assim, faz isso, não, vou fazer isso aqui porque é melhor. Ele fala assim, põe aqui, não vou mais para cá porque é melhor. Os irmãos entendem? Sempre o homem quer ser melhor, quer colocar um jugo, quer mudar. Mas Jesus fala assim, ó, vocês não querem amar. Vocês vão ser os meus seguidores. As pessoas vão falar assim, ó, aqueles são seguidores de Jesus quando nós amarmos. Não é se eu vier para a igreja, né, se eu tiver ensaio, se eu tiver semana, se eu tiver... Não, quando eu amar. E quando eu amar, é amar sem preconceitos, sem amar mais. Não, é amar. É amar, é olhar para aquela pessoa suja, podre, fedida e falar assim, eu te amo. Porque é o que nós somos, irmãos. Isso que a minha esposa contou aqui, muitas vezes nós fazemos direto. Ah não, eu sou. É nada, irmãos. É carne podre que precisa ser restaurada todos os dias. E não sei se vocês vão perceber, hoje todos os louvores, as coisas eu falo, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou transformar, eu vou limpar. Eu percebi, hoje tudo foi falando sobre isso, sobre cura, sobre restauração, porque nós precisamos. Nós achamos que somos alguma coisa, porque eu estou na igreja, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, mas você ama? Então às vezes nós julgamos as pessoas por alguma conduta e já achamos que não presta. E o Senhor não abre mão de nós, irmãos. Ele falou aqui hoje várias vezes que Ele não abre mão, que Ele nos ama, que Ele quer nos restaurar, que Ele quer nos abençoar. Por que nós abrimos mão do que Ele nos deu, que é tão precioso? Por que muitas vezes nós abrimos mão de algo tão bom por causa de uma bobeira? Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela estava assim, triste, porque ela disse, meu filho não vai mais em casa, eu não quero porque ele está bebendo. Eu falei, daí que seu filho está bebendo? Eu falei, se chegar uma pessoa que você não conhece que bebe, você vai abraçar, e porque é o seu filho você não pode abraçar. Eu falei, deixa o seu filho beber, ame ele. Eu falei, o seu amor vai resgatar. Sabe, irmãos, tem algumas coisinhas que nós colocamos, eu vou falar de novo, não estou falando para compactuarmos com o pecado, não é isso. Mas eu falo assim, Senhor, ele está pecando, mas eu vou amá-lo, eu vou abraçá-lo, e o Senhor que vai limpá-lo. Nós precisamos amar-nos, precisamos amar principalmente a nossa família, porque eu tenho paciência com o vizinho, eu tenho paciência com o rapaz da outra rua, mas eu tenho paciência com meu filho, eu tenho paciência com meu esposo, eu tenho paciência com a minha esposa. De novo? Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós pedimos perdão ao Senhor e Ele fala assim, amém, eu te perdoo. Amar, irmãos. Amar.
é poderosa a declaração da importância da bênção de Deus na vida da família e da nação. Se nós tivermos famílias estruturadas, nós vamos ter nação estruturada, nós vamos ter uma igreja abençoada. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, estão falhando por quê? A família não é estruturada, irmãos. Se a família não é estruturada, a pessoa vai ser aquela pessoa fraca, vai ser aquela pessoa reclamona, vai ser aquela pessoa que nós falamos, poxa, mas aquela pessoa é chata, né? Não é verdade? Mas até o chato, irmão, nós temos que aturar, porque muitas vezes eu acho que ele é chato, e alguém acha que eu sou chato. Precisamos ter empatia, né? Bonitinha essa palavra, né? Mas não funciona, pessoal. Desculpa falar, não funciona. Porque a hora que a gente precisa ter, nós não temos. Eu do lado, vou do outro lado, passo para lá. Empatia, calçar o sapato do irmão furado, ou calçar o sapato do irmão que tem a pedrinha, aquele irmão manda, mas não sei o que ele manda. Precisamos nos interessar. A igreja, falou assim, aquela igreja é lugar de adorar a Deus. Não. Lugar de adorar a Deus em qualquer lugar. Dentro do ônibus, na minha casa, no banheiro. Aqui é comunhão, irmãos. Aqui é estarmos juntos para aprender a viver em comunhão. Pessoas diferentes. Amar. E se eu for adorar a Deus só na igreja, vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana. Todo dia eu adoro a Deus. Todo dia, em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho que adorar a Deus. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim. Bendiz o teu santo nome. Aonde? Em qualquer lugar. Até quando nós, motoristas, levamos uma fechada aqui, você quer ir 0 a 1000, precisa fechar a boca, pedir misericórdia. Os irmãos entendem? Orar é bom, jejuar é bom, louvar é melhor ainda. Mas pedir a Deus, Senhor, me dê domínio, me dê graça, me dê sabedoria, me dê paciência. Uma coisa que muitas vezes nós não temos paciência. E é uma coisinha boa, irmãos. Porque nós temos com o vizinho, não tem? Muitas vezes com o vizinho, com o outro. Em casa a gente não quer ter paciência. Em casa a gente quer reclamar. Já sabe que eu sou assim. Muda. É assim, mas não precisa morrer assim, né? Muda. Seja agradável, seja delicado, seja bondoso. É uma palavra que eu gosto de usar, que nós precisamos ter. Ser generoso. Precisamos ser generosos. Principalmente em casa, onde nós não somos. Eu quero concluir, porque eu já falei demais, né? E aqui eu quero concluir, irmãos, por algumas coisas, só para nós prestarmos atenção. Devemos sempre, irmãos, nos lembrar que nós sempre somos observados. Em qualquer lugar que estamos sendo observados. Eu estamos fazendo uma coisa boa ou ruim. Então vamos nos lembrar disso. Porque aqui dentro da igreja, não estou falando mal de ninguém, tá, irmãos? Porque eu sou o primeiro a levar a paulada aqui. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. A coisa mais fácil é ser crente dentro da igreja. A gente vem, a gente louva, chora, é bom. Mas a gente tem que fazer isso lá fora. Lá fora. E principalmente em casa, irmãos. Em casa. Eu falo, eu vou lá no Senhor rapidinho, eu já estou terminando. De um pastor que nós amávamos muito, ele era uma bênção. Ele vinha aqui, ele orava, o fogo caía, Deus curava, batizava no Espírito Santo, mas ele chegava em casa e sentava a mão em todo mundo, batia em todo mundo, por nada, por maldade. Arrebentava, jogava os filhos na parede, os filhos estão todos desviados hoje. Aqui era uma bênção. Em casa, desculpa a expressão, é um animal. Então nós precisamos ser autênticos, irmãos. Eu sou crente aqui, tá? Eu preciso ser crente. Se há alguma coisa na minha vida que precisa ser transformada, põe no joelho. Senhor, eu ainda falo palavrão, entrega, seja sincero, não adianta eu falar assim, Senhor, de vez em quando. O Senhor me conhece, irmãos. O Senhor me conhece. Ele sabe das minhas mazelas. Então sejamos honestos. Quando você dobrar o joelho, Senhor, eu falo palavrão, mas eu preciso ser curado. Senhor, eu não tenho paciência com meu filho, e eu preciso. Porque eu sendo honesto, eu vou conseguir ser liberto, irmãos. Porque santo foi só Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, está aquela plaquinha lá, em construção. Então não adianta você querer ser uma coisa
que você não é, que Deus sabe que você não é. Então, Senhor, eu preciso que seja autêntico com os seus filhos, para que eles possam confiar em Deus. Porque se você na igreja é uma coisa e em casa você é outra, o seu filho não vai confiar em Deus. Então, procurar ser autêntico, procurar tentar mudar. Porque eu falo, irmãos, todos nós, não adianta você falar, eu não peco, já pecou, cabia falar que aquele que não peca. Então, todos nós temos as nossas falhas que nós entregamos ao Senhor. Senhor, me ajuda a corrigir. Quando você vê a falha do seu irmão, então, tenha empatia. Meu querido, como eu posso te ajudar? Não vai falar assim, não. Cara, eu vi a Carol fumando. Aí fala para todo mundo da igreja, mas ninguém quer ajudar a Carol. Todo mundo quer apedrejar a Carol. Vamos mudar essa conduta. Vamos amar mesmo, amar de verdade. Quando eu amo de verdade, eu vou querer ajudar o meu irmão. Exatamente. Amar não só de palavra, mas de ações. O que eu posso fazer para te ajudar? E não falar com a Carol, não, irmãos. Se a Carol confiou em você, seja responsável, seja você, ela e Deus. Ninguém mais precisa saber. Porque quem vai julgar a Carol não é o pastor, não é o presidente, é Jesus. E ele sabe o que ela faz. Então, se você vai ajudar ela, você vai estar se ajudando. Você está abençoando a sua vida. Então, lembre, não é o pastor, não é o presbítero, não é o presidente. Não, lógico, nós devemos respeito sempre. Mas eu preciso ajudar o meu irmão e entregar as necessidades dele para o Senhor. E aqui pode responder. Amar, irmãos. Amar. Se colocar à disposição do outro, né? Nós falamos, o que é amar? Eu me colocar à disposição. Cara, o que eu posso ajudar? Eu te disse isso, tá bom, cara. Se eu não puder ajudar, Carol, eu não posso, vamos ver quem pode nos ajudar. E lembrar, irmãos, só quem pode nos matar, jogar as nossas almas no inferno é o Senhor. E Ele não quer fazer isso, porque a palavra de Deus fala que Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu um grande presente, Jesus, que é aquele que nós precisamos seguir os seus passos. E os passos de Jesus era coisa boa, irmãos. Eu não achei nenhum lugar na Bíblia Jesus julgando o necessitado, ou Jesus criticando aquele que precisava de ajuda. Ele se colocava à disposição. Olha, eu posso te ajudar, eu posso te curar, eu posso te dar pão. É o que nós vamos fazer. Amar sem medida. Amar sem medida. Qual é a medida de amar? Amar sem medida. E parar de reclamar, parar de julgar os nossos irmãos, porque nós somos a mesma coisa, tá bom? Eu posso não fazer o que ele faz, mas eu vou fazer outra coisa que perante Deus é a mesma coisa. Então, quando nós pararmos e ver que nós não somos nada, vamos na mão, vamos caminhar junto, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar. Desculpa, irmãos, que acho que eu falei demais. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Deus. Eu te agradeço pelo seu amor tão imenso. Glória a Deus. Senhor, o Senhor falou para nós de várias maneiras hoje que o Senhor quer restaurar, que o Senhor quer renovar, que o Senhor quer curar. Então eu peço, Senhor, que nesta hora o teu Espírito, ó Deus, possa sondar os corações, que o teu Espírito possa tocar em cada um dos seus filhos, que o Senhor possa ajudar a cada um na sua necessidade, na sua dificuldade, que o Senhor visite os lares das famílias, Senhor, nesta noite, que o Senhor vai ajudar a cada um dos seus filhos, consertar o que precisa consertar, Senhor, ajustar o que precisa ser ajustado, aquele que precisa, Senhor, pedir perdão, que possa pedir perdão para os seus filhos, para a sua esposa, Senhor, que hoje possa ser uma noite de restauração nas famílias, que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa curar cada família, que o Senhor possa restaurar, Senhor, e que possamos ter famílias fortes, famílias cheias da tua presença, Senhor, para ganhar, Senhor, novas almas,
crendo na resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pedi para o pastor ficar aqui ainda, porque a gente vai chamar os aniversariantes do mês de janeiro, que está terminando já, né? Eu sei que o Paulo é um dos aniversariantes. Eu sou uma das aniversariantes. E alguém mais que fez aniversário em janeiro? Bem, pelo momento que nós recebemos a oração do pastor José, glória a Deus. Logo depois dos anúncios, então fica atentos, amor. Glória a Deus. Irmão Sebastião também? Ai, de casamento. Casamento. Ô, glória. 55 anos de casamento. Olha pra cá. Sai bonito ali na filmagem, né? Glória a Deus. Então, olha pra Carol, nós. Carol, tira foto. Vamos orar, irmãos, nossas amadas, para que Deus continue abençoando a vida deles, que eles sejam abençoados, para que Deus continue tratando, renovando, restaurando, porque Deus é maravilhoso. Senhor Deus e Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor. Meu Deus. Somos gratos